programa O Equilíbrio do Universo, com Eva Gessuede. Apresentação: André Dias. Entrevistas, revelações e predestinações. Eva Gessuede, idealizador do projeto Ecovila Utopia. Você escreve livros e toda a sua missão, como seu projeto, que consiste na construção de ecovilas futuristas com o intuito de melhorar as energias da Terra, que com os voluntários da luz dará assistência aos menos favorecidos nas áreas cultural e financeira. Você canaliza uma entidade chamada de Anjo Azul, que te orienta. Te convido a falar mais especificamente sobre revelações e predestinações, pois você diz que os seres, que os deuses que têm se apresentado ao ser humano desde a antiguidade são seres físicos da terceira dimensão, e as suas informações são reais, ou melhor, são espirituais? As informações que tenho passado, em sua maioria, são espirituais, que considero as como dimensionais, conseguidas através de canalizações, ou, como tenho chamado de conexão direta, vinda da parte do Anjo Azul. Esses deuses são todos físicos ou existe um mundo espiritual, seres que se intitulam deuses? A maioria dos que se apresentam como deuses são seres físicos, pois na densidade é que existe a vontade de adoração, um sentimento emotivo. Mas existem seres que também se apresentam como deuses, que são espíritos, ou seja, estão na quarta dimensão, que já estiveram aqui encarnados e por terem se envolvido há tantos milhares de anos com o humano, se tornaram muito emotivos, com atividade agregadas por compartilharem dos humanos tais funções. Existem mais revelações que se distinguem. Uns falam de coisas e outros falam das mesmas coisas, porém totalmente distinta do outro. Quem você acha ou como saber quem está correto? Todos. Existem muitas informações que se distinguem, pois é de acordo com o recebedor e de acordo com o ouvinte. Falando pelo lado espiritual, os seres da superfície da Terra participam de algo semelhante a uma escola, pois cada um está em um grau de aprendizado, com planos de aulas distintos. Cada um precisa ouvir e estudar as matérias de acordo com o seu ano letivo. Se alguém ouvir certas coisas antecipadamente, certamente ficará isento de compreendê-las, pois ainda lhes faltam estudar o básico daquele ensino. Da mesma forma acontece com as várias religiões e grupos de conhecimentos filosóficos e científicos. Portanto, os recebedores de mensagens precisam ter méritos para receber, e os seus seguidores da mesma forma, pois precisam de experiência que lhes impactam e possam agregar as funções para compreender a questão. E como se existisse dois lados da mesma moeda, ou duas ou mais revelações para uma só questão? Na terceira dimensão existe a fé e existe a razão. Essas antagônicas formas de entender as questões são funções conseguidas pelos seres em desenvolvimento. Cada uma delas é necessária para compreender tudo, pois uma depende da outra. Assim como tenho dito que, para se conseguir a cor violeta, que simboliza o equilíbrio, a harmonia, se faz necessário misturar as cores azul, que simboliza a razão, a lógica, com a cor vermelha, que simboliza a fé, o amor, a emoção. Então, se tirarmos o inverso ao bem do universo, ser algum vai ascender ao plano divinal, pois foi retirada uma parte da fórmula. Outro sim, os seres extrafísicos pensam de forma distinta do humano. O pensamento é muito importante.
e ele é muito abordado no livro Polissofia 1 de 2020, mas deixo apenas um texto dos vários que lá tem sobre o assunto, pois no texto de título A Fórmula de Pensamento nas Camadas Sutis é abordado esse tema. É um problema ouvir isso, pois o que parece é que alguns estão mais adiantados que outros, e que alguns consideram ascender e outros ficarão de fora e serão sugados para sempre ao esquecimento. É um pouco distinto disso. O adiantamento se dá pela escolha que cada um fez em suas existências, mas também alguns podem estar mais adiantados por terem iniciado suas existências milhões de anos antes, por pura sorte, antes de terem consciência de si mesmo, como digo no livro A Origem de Tudo 1 de 2020. Na realidade, pode-se entender isso numa família, pois possuem pessoas que se comportam de maneiras distintas, pois tem alguns com um pensamento mais inclinado a universalidades e outros mais positivos. Tudo para que se misturem e alcancem o equilíbrio. Ora, você está na existência há tanto tempo que chegou já na fase de intelectualidade. Mas hoje existem bilhões de seres que estão começando sua primeira interação para conseguirem sua terceira função. Pense no tempo que terão que experienciar para chegar aonde você está. Em relação ao que disse sobre ficarem de fora e serem sugados para sempre ao esquecimento, deixa de ser exatamente assim. Alguns seres ascenderão desta vez. E os que ficarem aqui, por suas escolhas, subirão depois. Mas daqui a bilhões de anos, aqueles que, chegando à resiliência das matérias, que acontecerá em muitos bilhões de anos, nessa parte do universo, quando esse sistema solar for sugado pelas forças finais geradas, suas essências seguirão para a fonte central de energia e futuramente serão requeridos novamente por um ser divinal que poderá ser você para formarem um outro universo e terem outra oportunidade para ascender. Mas algum ser ficará de fora? E quando acabarem os seres divinos para criarem universos? Toda matéria evolui naturalmente pelas leis criadas, que estão registradas dentro delas. Então, quando isso acontecer, esses últimos seres evoluirão sozinhos, até que a última das matérias ou a última energia ascenda até o último estágio e se transforme em uma continuicência, como todos. Assim como ocorreu no início, quando as primeiras delas surgiram. Elas praticamente sozinhas chegaram ao nível de um ser padrão e se transformaram em seres divinais. Isso é narrado no livro A Origem de Tudo 1 de 2020. E quem determina isso? Um Deus? Um espírito superior? As leis da matéria base, criadas pelas interações entre as primeiras matérias que surgiram, no início de tudo. Nesse ambiente de eternidade, antes mesmo do primeiro ser alcançar a intelectualidade, sendo as leis aperfeiçoadas em cada novo estágio, isso deixa de dar a glória dessas leis ou regra de funcionamento de tudo para qualquer uma entidade superior, pois foram geradas antes de que alguém pudesse dizer eu sou. O que faz um ser receber uma revelação mais profunda do que outros? São estes melhores, escolhidos, ou qualquer outro título de recebedor de mensagem? Como eu citei no livro O Anjo de Luz Azul de 2020, no texto intitulado O Conhecimento de Si Mesmo lhe remete ao propósito, as revelações são passadas por canalizadores
pelos seres físicos e extrafísicos, de acordo com seus méritos. Tudo é passado para um tempo e de acordo com as alianças de benefícios mútuos, que são estipuladas pelos seres que controlam tal área na 3D, em que será disponibilizada um planeta, um sistema solar, um braço de galáxia, uma galáxia e assim sucessivamente. E ainda existe as alianças firmadas com os seres extrafísicos, que permitirá ao ser extrafísico e ao canalizador compartilharem tais revelações. Isso porque algumas revelações só serão compreendidas pelos que as receberem se estes já possuírem funções, pois elas lhes darão condição de entender, aceitar e as executá-las. Pense, a existência de um Deus ou de um ser superior segue inversamente as leis da matéria base, altera a lógica da coisa, deixa de coadunar com a exatidão da matemática, do resultado de um cálculo, ficando fora de uma lógica racional. E sobre profecias, predestinações, o que você tem e pode falar sobre informações do futuro? Há uma certa reserva do espiritismo de Kardec quanto a revelações futuristas. Eu concordo e vou explicar o porquê entendo assim. Embora seja o ego encarnado o responsável por trilhar e fazer suas escolhas da atual vida, e é seu mentor e o eu superior de cada um, que é ele mesmo, porém com mais conhecimentos sobre sua missão cósmica, sobre os resgates, as reparações e laços kármicos que administra as missões do ego encarnado, dando suporte para que ele possa cumprir suas tarefas naquela vida. Eu mesmo digo que falar sobre coisas futuras pode adiantar certas ações que seriam para outro tempo, causando problemas antes do tempo e alterando os futuros previstos. Ou seja, a previsão pode antecipar os acontecimentos e alterá-los. Uma coisa importante nisso é que pode mudar os responsáveis pelo problema. Uma pessoa pode informar uma coisa que alguém faria no futuro, dando assim a ideia para que outro alguém crie tal condição, alterando o criador de tal problema e dividindo a responsabilidade com o predestinador, pois na visão que viu pode ter sido uma pessoa que criou o problema, mas como ele passou a ideia antecipadamente, outra pessoa pode criar e causar o problema antecipadamente, passando para ele a responsabilidade pelo evento. Fascinante. Existe algum exemplo de revelações antecipadas que causaram problemas na Terra? Bom, generalizando, pode-se ver os problemas causados por muitas tecnologias que foram antecipadas e causaram as competições bélicas entre países, onde cito como principal a segunda grande competição bélica, onde um evento acabou com as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, vindo a tirar milhões de vidas. Verdade. Com respeito a revelações, você tem informações dos seus mentores de quando iniciará a construção da primeira ecovila? As informações que tenho são para que eu faça certas atividades. Quanto a tempos, eles mesmo pouco sabem ou podem prever, pois, como já disse anteriormente, as coisas só funcionam quando há um ambiente energeticamente propício para tal evento ocorrer. Meus mentores são seres dimensionais ou, como alguns entendem, espirituais. Como estão na quarta dimensão e na quinta dimensão, só podem intervir na matéria da terceira dimensão quando se tem energias suficientes
e um ambiente condizente. Esses seres pouco têm pressa, pois como fazem milhões de atividades ao mesmo tempo, numa velocidade muito maior e vivem por milhões de anos, têm muito tempo para cumprir suas missões. O humano é que tem pressa pelo seu pouquíssimo tempo de vida. Eu já aprendi com eles, pois sei que o meu tempo de vida será estendido. Mas estamos no tempo do conhecimento, onde escrevo os livros. Esse tempo terminará por volta de 2023. Iniciará o tempo da ação, com reuniões dos administradores para planejamento, conseguir verbas, aquisição de terreno, construção da cidade em curso, depois a aquisição do terreno e a construção da ecovila no Rio de Janeiro. Digo isso tudo, mas o que estou dizendo pode ser alterado. Até a forma de construção da ecovila pode ser outra, pois o que falo é segundo revelações, mas também com meu entendimento do funcionamento normal das coisas na terceira dimensão, que é também por cálculos matemáticos. Mas eles são seres extrafísicos. Como eles poderiam agir para transpor os poderes bélicos altamente tecnológicos dos seres da terceira dimensão e dos seres com superpoderes mentais dos seres extrafísicos? Pense nisso. Mas os anjos e deuses são seres poderosos, com poderes que poderiam criar e desmantelar um ser, um planeta e até um universo inteiro, certo? De que deuses e anjos você está falando? Aqueles descritos nos livros religiosos? A maioria pensa que esses seres são espirituais e que possuem poderes além da compreensão do humano. No entanto, digo que esses seres mencionados em todos os livros que se conhecem, pouca coisa podem fazer, pois quase 100% deles são seres físicos. Bom, os seres físicos, com sua tecnologia, podem até acabar com a vida na Terra e acabar com um planeta como a Terra, mas seus poderes têm restrições. E sobre os seres extrafísicos, os seres espirituais, que queiram também fazer tais coisas, eles pouco podem fazer, pois há restrições causadas pela distância entre as matérias da quarta dimensão e das matérias da terceira dimensão. Além do que, são seres isentos de emotividade exacerbada. Longe está que tenham emoção tal que os façam querer responder emotivamente. Os seres das dimensões são restritos a manipularem as matérias de sua dimensão, pois a composição delas se distingue. E como a matéria da terceira dimensão é muito densa, muito pesada, os seres sutis da quarta dimensão têm pouca energia para as mover. Talvez se eles recebessem uma grande quantidade de energia cedida por um ou mais médiums e as usassem por ectoplasma, ou então se descessem, encarnassem na terceira dimensão, é que poderiam manipulá-las mais acentuadamente. Isso eu explico no livro Polissofia 1 de 2020, no texto de título Os Mestres da Manipulação de Energia. Porém, ao fazer isso, terão os mesmos problemas que todos têm ao descerem. Se esquecerão de suas intenções e viverão segundo as regras e fobias causadas pelo adensamento. Perceba que as leis da matéria base possuem restrições, pois as coisas têm uma ordem pré-estabelecida, numa sequência que pode até ser de alguma forma alterada, mas seu resultado sempre será o mesmo. Você também mencionou os seres espirituais. Bom, eles calculariam tais probabilidades de isso ocorrer e interviriam para que quem tivesse tal intenção deixasse de ter condições, pois lhe falta saber o grande empreendimento feito para que esse pequeno planeta chegasse à 3D profunda dos grandes
e da quantidade de seres envolvidos nessa empreitada e do grande esforço que fariam para a sua conclusão. Quer dizer então que até você mesmo transmite ou tem passado informações que estão longe de serem completamente uma verdade? Neste caso, sou eu que te pergunto: quando uma verdade é completa? Ou quem disse que uma verdade é absoluta? Algumas informações tenho atualizado, pois servem para um momento. Como tenho dito no livro O que é a Verdade, de 2018, a verdade é temporã, pois ela, como sendo uma função, serve para um objetivo: gerar uma compreensão sobre o funcionamento de questões naquele ambiente manifestativo. Dou-te um exemplo. Se os seres em desenvolvimento fossem isentos de ter a fé e a crença, que são funções, como acreditar ou dar ouvidos a uma nova ideia? Pois nesse caso o ser pensante já teria a resposta, que acha ser a certa, a verdade. Se a verdade fosse absoluta, ser algum evoluiria, pois já seria completo, perfeito. Então pense como as matérias poderiam interagir entre si, ou melhor, se já sabem tudo, para que evoluir? Tudo está numa dinâmica evolução. Tudo é feito de matéria, da mesma matéria que gera tudo, que é o princípio inteligente, que ao se agrupar, ao se unir umas às outras, formam um pensamento, formam uma fala, formam tudo. Tudo está em uma evolução. Veja também, como tenho dito em meus livros, as coisas sempre acontecem com uma ideia que se origina por um ser de uma camada dimensional superior, e ainda ela surge por vários motivos ou interesses. No caso da organização de Uno, administrada por Sananda, o mestre do equilíbrio, eles inicialmente têm o interesse, tanto de mim quanto dos voluntários da luz, de os ocultar dos seres antagônicos. Por isso também muitas informações se distinguem, onde também restará apenas os que têm as funções necessárias para entender, aceitar e executar suas tarefas, permanecendo neste projeto. Os outros sairão, pois, embora são voluntários da luz, são de outros grupos, com outras atribuições. Então uma revelação tem um momento para ser dita como verdade? Como eu disse no livro Polissofia 1, quando explico sobre a justiça universal, digo que, se a matéria está em constante transformação, ela sempre terá uma nova forma. E no texto de título, A Fórmula do Pensamento Lógico Emotivo, digo também que, por causa disto, a perfeição e a verdade é algo fora da existência. E como eu tenho já dito nos livros de 2018, tudo é matéria, inclusive o pensamento, os seres divinais, extrafísicos, pois tudo é feito de uma mesma matéria base, para que o ser que surge possa se manifestar, para que possa interagir, existir. Muitos receberam revelações sobre a volta de Jesus e nada ocorreu. Isso por vários motivos, mas um deles é definir que é de tal grupo e ocultá-los. Pois alguém que fala só verdades, que só concretizam, certamente será perseguido pelos que querem se esconder por falhas cometidas e se veem na possibilidade de serem descobertos. Mas haverá um momento que alguns seres falarão verdades que outros os perseguirão. Isso por um motivo. A Bíblia cristã fala sobre o Deus Javé, dos Vedas Hindu fala sobre Brahma, e outras nações falam cada qual de seus deuses. O que dizer sobre essa imensidão de deuses
que a maioria se revelam como sendo o Criador de tudo. Esses e muitos outros, como os deuses nórdicos, onde tem Odin, os deuses egípcios, onde tem o deus Ra, os deuses gregos, onde tem o deus Zeus, os deuses romanos, onde tem o deus Júpiter, os deuses Anunnaki, citado nas tabuletas de argilas, que são o nome dos astros do sistema solar, que os principais são 12, onde tem o deus Nibiru, os deuses de Portugal, onde tem o deus Endovélico, os deuses celtas, onde tem o deus Taranis, e muitos outros, pois cada nação denominava os seus deuses com títulos de honraria, de acordo com sua língua e como viam tal deus, mas na realidade eram os mesmos deuses. Existem, é claro, outros que se intitulavam deuses, que vieram depois da implantação dos primeiros deuses Anunnaki e do culto a eles após o dilúvio, mas estes, em sua maioria, eram descendentes destes. Alguns reis e conquistadores que vieram depois também se denominavam deuses, como os egípcios e alguns do Império Romano, que terminou depois do ano 476 depois de Cristo. Mas a maioria entendem que cada um desses deuses eram outros deuses, pois possuíam outros nomes e eram representados com outras fisionomias. A denominação dada a alguém em épocas passadas era como título de honraria, onde praticamente definia sua profissão ou sua condição social. Essa tradição de forma de nomear as pessoas veio de Nibiru e depois, desde a época dos criadores do humano, os Elohims, deuses Anunnakis, que as trouxeram de seu planeta, pois como os criaram como trabalhadores primitivos, com o intuito de trabalharem nas minas de ouro, quando descendiam de um trabalhador, recebiam um nome, um título, de acordo com a função que exerceria quando crescesse, e quando mudavam de função, o trabalhador era intitulado com sua nova função, ou com sua função principal, coisa essa que era alterada se lhe fosse atribuída uma outra função de maior responsabilidade, pois ele era apresentado diante do povo para que fosse honrado como tal. É um problema muito grande ouvir isso, pois como ficam os que adoram a um Deus que se entende ser espiritual e é na realidade um ser físico, que tem emotividades, que tira a vida de outros, que se relaciona com mulheres, que tem ambições como humano e que apenas possuem tecnologias mais avançadas e vivem um tempo muito maior que ele, e que se intitula o Deus Criador de tudo. Como ficam esses seguidores, veneradores desses deuses? Esses seres, esses deuses e deusas tinham seus problemas, mas também tinham momentos de bondade e de ética. Na realidade, no extrafísico, existe a espiritualidade, os seres espirituais, bondosos, que atuam no bem. Existe um ser que criou esse universo e que vive dentro dele, mas está longe de se reconhecer como um Deus, como um ser que requer adoração, pois é um ser sutil, e na sutilidade só existe a lógica, a emotividade que gera vertentes de desejos e vontade, existe apenas aqui na terceira dimensão, ou em menor quantidade nas camadas sutis mais próximas a ela, como na quarta dimensão, na quinta dimensão, sendo muito pouco na sexta dimensão. Os adoradores estão em seu tempo evolutivo, e embora adorem a um ser externo, passarão um dia a entender o Deus interno, vindo depois a entender que ele mesmo é um Deus, ou um ser divinal,
que ascenderá ao plano divinal e criará universos. É assim que funcionam as coisas. Se a maioria souber que o Deus deles é um Deus físico, como o humano, podem sair de sua religião e isso criaria um problema muito sério na ordem das coisas, pois as energias que gerariam seriam uma falta de equilíbrio muito maior do que se encontra, aumentando muito a energia positiva e diminuindo a energia inversa. O que Uno busca é o equilíbrio entre as coisas. Então eu lhe pergunto, onde está a verdade em tudo isso? A verdade é que, na matemática do universo, que tem por base as leis da matéria base, os seres interagem entre si consolidando uma soma, pois se unem para formar corpos, para que aquele que ficou no meio desse conjunto formado experiencie primeiro. Quando se formam muito desses corpos, eles continuam a interagir entre si e geram descendentes, havendo nesse momento uma multiplicação desses corpos, formando uma espécie. Depois há a divisão de grupos, pois começam a formar o que a ciência chama de cadeia alimentar, onde uns se nutrem dos corpos de outros, naturalmente em estágio inferior. No final, há uma diminuição quando os seres se intelectualizam e começam a fazer suas melhores escolhas. Tudo no final age da mesma forma. Todas as matérias em todas as etapas agem da mesma forma, pois possuem a mesma lei dentro do seu DNA. No final, o universo gerou dois seres, os ascensos, que são aqueles que alcançaram o status de ser padrão, vindo a saírem dele, e os descensos, que estão em estágio inferior, e estão descendo ainda mais, se adensando, mas perto do fim, o restante das matérias retornam à fonte central de energia, de onde foram tirados para formá-lo, sendo essa que chamo de resiliência da matéria. E para finalizar, eu pergunto ao meu caro igual, você pode compreender tudo isso? Eu sou Deva Jesuete, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.